Olá, boa noite. Tudo bem? Coloquem o nome, por gentileza, para eu saber quem está comigo. Olá, boa noite, Dirce, tudo bom? Elaine, boa noite. Wilson, seja bem-vindo. Vou esperar mais alguns minutinhos, né, para que mais pessoas consigam acompanhar e a gente faz uma preparação e inicia a palestra, tá bom? Olá, Débora, boa noite. Juliana, tudo bom? Boa noite. Bruninha, tudo bom? Ana Paula, Luzia, sejam bem-vindos. O áudio tá bom, gente? Tá dando para ouvir direitinho? Renatinha, tudo bom? Tem alguém aí que tá vindo pela primeira vez assistir palestra aqui? Oi, Celi, tudo bom? Boa noite. Gente, acho que eu já vou fazer uma preparação, então, para a gente já começar. Olá, Maria! Tudo bom? Gente, é verdade, a Renata falou uma coisa muito importante. Compartilhem esse link com os amigos. Essa palestra será maravilhosa. E não sejam egoístas, entendeu? Porque se vai fazer bem para vocês, vai fazer bem para os amigos, para os familiares. Vamos compartilhar, sem moderação. Terezinha, boa noite. Wanda, Cleo, tudo bom, querida? Bom, agora vamos fazer essa preparação para a gente poder iniciar essa palestra. Isso aí, Débora. Mas que bom, você sempre está com a gente, né? Então vamos fechando nossos olhos e agradecendo a Deus, aos nossos mentores, todos os alunos no plano espiritual que sempre nos acompanham, agradecendo a todos pela presença, por estarmos aqui, por essa oportunidade maravilhosa de aprendizado, que nós possamos ser intuídos a fazer o melhor e principalmente que nós possamos abrir o nosso coração e nossa mente para o aprendizado da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal, graças a Deus. E vamos ver quem chegou. Luciana, boa noite. Giane,
Isso aí, Giane. Você vai gostar da palestra hoje, vai ser maravilhosa. Tenho certeza. Marisa, Alice, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, hoje nós estamos com o Dr. Sérgio Thyssen, diretamente do Rio de Janeiro. Eu falo diretamente, mas tem um monte de gente por aí que é do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, tem no Brasil todo, né? Sejam todos bem-vindos e vamos chamar o nosso amigo. Olá, Ana Cláudia, boa noite. Vamos chamar nosso amigo. Olá, deixa eu só desbloquear aqui o microfone. Boa noite, seja bem-vindo, Dr. Sérgio. Oi, Cíntia, boa noite a todos. Muito feliz de estar hoje com vocês, que nós possamos estudar direitinho esse nosso tema e que sejam também, claro, todos bem-vindos, que possam estar conosco hoje. Muito obrigado, viu, Cíntia, pelo convite amável e que tenhamos, então, esta oportunidade de trabalhar a questão do amor sob esta perspectiva. Bom, vou deixar você à vontade com essa linda turma. Por enquanto estamos com 28 pessoas na sala e vamos que vamos. Muito amor aí, muito aprendizado para todo mundo, né? Vamos Obrigado, lá. Cíntia. Eu vou colocar aqui o nosso roteiro. Acredito que vocês todos possam estar observando. Então, o nosso tema, amigos, chama-se assim a neurobiologia do amor, a virtude essencial. Então, hoje é uma sexta-feira, estamos no dia 6 de novembro deste ano, que é um ano muito diferente de todos os outros, não apenas para nós brasileiros, nós espíritas, como que o planeta como um todo, né? Então, eu vou passar um pequeno vídeo à guisa de introdução. Ele é um vídeo de 2 minutos e ele traz como que para nós uma síntese da história do planeta Terra. Então vamos observá-lo e vamos iniciando depois como que as nossas considerações com ele. Observem, meus amigos. Muito bem, meus amigos queridos de São Paulo e deste Brasil tão grande, tão querido,
Nós podíamos começar lembrando sobre o planeta Terra, né? Vimos agora há pouco uma ideia resumida da nossa história. Gostaríamos de lembrar que aprendemos com Allan Kardec em O Livro dos Espíritos sobre a hierarquia dos mundos. E quando estudávamos isto, nós também aprendíamos que a Terra é um mundo chamado de provas e de expiações. Nós já teríamos vivido toda uma longa etapa de primitividade, temos aí uma perspectiva linda, mas que demorará muito para ser cumprida, que é a etapa da regeneração. Por isto, a palavra, a expressão transição planetária, ela tem sido utilizada cada vez mais frequentemente por causa de mais uma transição, que é a transição de um mundo de provas e expiações para um mundo em vias de iniciar a sua regeneração. Aprendemos que depois teríamos a etapa de um mundo ditoso ou feliz, e para muito mais adiante, a ideia que é comum a todos os mundos, numa reflexão mais simples, a ideia de mundos puros, que a Terra também, ao longo de muitos milênios, acabará se tornando também. Gostaria de lembrar que, quando nós pensamos em provas e expiações, nós temos que considerar como que a média do nosso planeta, né, nos tempos atuais. Porque nós temos, no próprio Brasil e em outros cenários do planeta, aspectos ainda de muita primitividade, como também temos alguns domínios ou algumas regiões que já poderiam como que ser consideradas como que no início da sua regeneração. Nós aprendemos num livro de Emmanuel chamado Roteiro, é um livro astro, um dia eu comento sobre isto, e num capítulo do livro Roteiro chamado O Grande Educandário, Emmanuel rotula a Terra de uma grande escola, e é verdade. Mas valeria a pena nós nos lembrarmos, considerando as agruras ainda vividas no planeta, a quantidade de doenças que sempre existiram na nossa realidade, que existem hoje, que já existiam antes da pandemia, e agora tudo da realidade como que agravado por causa do novo coronavírus. Nós também nos lembramos que nós, neste capítulo, conhecemos uma afirmativa de Emmanuel quando ele diz que na Terra somos 20 bilhões de humanos. E se nós valorizarmos o que nós temos hoje em termos de estatística, nós temos 7,8 bilhões de encarnados. Teríamos, portanto, a grosso modo, 12,2 bilhões de humanos desencarnados. É importante termos esta ideia, porque nós nos damos conta que do outro lado da vida, nós teríamos, então, um pouco menos do que o dobro do que nós temos hoje do lado de cá. E não importa tanto onde nós estejamos, porque do outro lado ou do lado de cá, nós somos os mesmos. Nós temos e configuramos uma determinada condição de um mundo ainda muito atrasado, chamado na codificação como um mundo de provas e expiações. Mas se Emmanuel, neste capítulo, considera o planeta, o orbe terreno, como uma grande escola, existem outros espíritos que consideram a Terra
como um grande hospital. E é verdade. Eu sou médico, vou partilhar algo com vocês. Existem milhares de doenças diferentes, doenças que sempre existiram, doenças novas, doenças recentes, que nós nunca tínhamos visto antes. Nós temos doenças clínicas, as mais variadas, muitas delas verdadeiras epidemias, como o diabetes mellitus, a hipertensão arterial, a doença arterial coronariana, que é a doença que mais mata no planeta, as doenças oncológicas, os tumores, o câncer, de um modo geral. Quanto mais a medicina avança, por incrível que pareça, mais nós temos casos e mais casos de um número incontável de enfermidades, incluindo o câncer. A oncologia moderna é linda, mas nós continuamos predispostos a adoecermos e estamos adoecendo de uma maneira muito expressiva enquanto o calendário segue, enquanto a Terra vai girando, né, e fazendo e permitindo a contagem do tempo, o número de doentes só aumenta no planeta Terra. Nós também nos lembramos das doenças mentais, a depressão, que é uma patologia de causa desconhecida, por assim dizer. A psiquiatria moderna acredita que seja pela diminuição dos neurotransmissores, daí o uso mundial, universal, dos antidepressivos. Mas na medida em que nós não sabemos de verdade as causas por uma abordagem médica convencional, uma abordagem médica espírita é outra coisa. Mas a ideia é de que todos os países do mundo, absolutamente todos, têm na depressão um problema de saúde pública dos seus países. De tal maneira que os governos lidam com a depressão com uma consequência triste, preocupante e natural da depressão mais grave, que é o suicídio. Nós temos na Terra hoje um caso de suicídio, vamos dizer assim, concreto, para cada 40 segundos da contagem do nosso tempo. Nós temos o Brasil como o país com o maior número de casos do mundo de transtornos de ansiedade, o que também é uma característica a mais, não é, desse grande conjunto das enfermidades no planeta que dão para nós uma ideia do quanto é um planeta hospital. É escola, é um educandário, mas é, assim, de uma forma muito nítida, um hospital de grande porte, de complexidades variadas, e nós estamos já há muitos anos procurando entender isso tudo e trabalhar isso tudo com uma abordagem espiritualista, mas ainda mais, eu diria, precisamente espírita. Então, a outra ideia, quem somos nós? Somos todos aqui, no dizer dos espíritos benfeitores, como que espíritos de uma natureza ainda acanhada do ponto de vista da evolução moral. Somos muito afeitos ainda aos mais variados vícios morais e ainda muito pouco como que preenchidos da substância divina, das virtudes espirituais e morais. Por isso, nós temos uma história de sofrimento. Nós temos uma característica de desamor, incluindo isto como um dos aspectos que são muito típicos da nossa realidade. Nós nos lembramos com vocês, meus amigos, que em termos de história da humanidade, a nossa história é muito longa. E a nossa história como mundo
de provas e expiações também é muito longa. Mas se eu buscar os últimos 5.500 anos da história humana, porque é o período de história registrada pela escrita, eu não tenho, nestes 5 milênios e meio, 100 anos de paz. Vocês viram naquele vídeo uma ideia de questões muito sérias, vividas por pessoas e vividas por coletividades maiores ou menores. Então, se nós fizermos um retrospecto da nossa história, somos aqueles ligados a conflitos armados, conflitos não só em ambientes domésticos, nos lares, conflitos nas sociedades, conflitos de caráter mais amplo, como nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, como tivemos depois, a partir do 1º de setembro de 1939, até agosto de 1945, a Segunda Guerra Mundial. E se nós formos examinar isso tudo, isto é barbárie. Reparem que a doutrina espírita já estava no planeta, devidamente implantada na humanidade, porque o Livro dos Espíritos foi como que publicado na sua primeira edição, no abril de 1857, portanto, em meados do século XIX. E estas guerras, que significam como que trevas na vida europeia, com repercussões para o mundo inteiro até os dias atuais. Depois nós podemos ver como que isto acontece, suas repercussões até hoje. A ideia é de que nós ainda somos capazes de certas questões que estão aí por este mundo, como a corrupção, a violência doméstica, o feminicídio, fora as doenças todas, e a ideia de conflitos de todo tipo de natureza que vão gerando, por mecanismos de lei, causa e efeito, ação e reação, inúmeras tribulações para os indivíduos que se tornam doentes por terem contrariado as leis de Deus, por causa de ambição, de orgulho, de egoísmo, de indiferença, de vaidade, de ódio, que é o que gera, na verdade, esse conjunto, as guerras todas da humanidade. Então, quem somos nós, é importante que nós não percamos de vista o quão atrasado é o planeta Terra, que tem ilhas de prosperidade material e de prosperidade moral, mas que, em média, é um mundo com grandes dificuldades. Os espíritos nos alertam, nos mostram algo do tipo, para nós cuidarmos e guardarmos para nós. Todos os filhos de Deus, em qualquer lugar do universo. Então, saindo até do âmbito das fronteiras fisiomagnéticas da Terra, devem progredir em ciência universal e amor. Então, são as duas asas. Uma delas relacionada ao conhecimento, dito de uma maneira bonita pela espiritualidade, ciência universal, é algo de um desenvolvimento sem fim. Nós vamos viver bilhões de anos para de agora ao futuro e estaremos sempre ampliando os nossos horizontes sobre o conhecimento geral do universo de Deus, sem nunca chegarmos às condições divinas do Pai e Criador da realidade como um todo. Outra ideia é a ideia da outra asa, que vai como que ajudando ou permitindo
que nós alcemos um determinado voo, deixando as limitações que temos hoje, mesmo quando estamos desencarnados, que é a questão da afetividade, a questão do sentimento, a questão do nosso tema de hoje, de um modo geral, que nós poderíamos generalizar utilizando essa palavra linda que é o amor. Então, nós temos ouvido da espiritualidade que em bondade e tudo que se relaciona a essa virtude incomparável que é o amor, nós podemos chegar a uma condição máxima, mas em ciência universal não. De tal maneira que nós temos que progredir, nós temos que prosperar em relação a isso. E nós somos faltos de amor. Nós somos de uma escassez do ponto de vista desta virtude essencial, que é algo próprio das nossas dificuldades morais, da nossa condição de mundo. Nós nos lembramos que não é só a Terra que é um mundo de provas e expiações, onde somos aprendizes de quase tudo ainda, né? Se nós lembrarmos, nós temos o sistema solar, com vários planetas orbitando em torno do Sol, que é a nossa estrela, não é? Temos coisas lindas aí que poderíamos ver outro dia, mas o sistema solar faz parte de uma galáxia de tamanho médio que se chama Via Láctea. A Via Láctea tem, na contabilidade de hoje, 200 bilhões de sóis ou estrelas. Na média, nós teríamos 1 trilhão de planetas na nossa galáxia chamada Via Láctea. Ou seja, nesse enorme contingente, nós temos uma infinidade de mundos diferentes, cada mundo com sua humanidade, com suas respectivas histórias. E quando nós citávamos há pouco ciência universal e amor, isto é geral para as humanidades, para os filhos de Deus, para os indivíduos humanos, de um modo geral. Se nós lembramos da galáxia vizinha, que se chama Andrômeda, Andrômeda é uma galáxia grande, ela tem 1 trilhão de estrelas, 5 trilhões em média de planetas. Hoje, em astronomia, que é uma ciência que nós apreciamos muito, nós trabalhamos com a ideia de conglomerados galácticos, muralhas de galáxias. O universo observável aí de São Paulo, ou aqui do Rio de Janeiro, ou de onde nós estejamos, quando nós olhamos para o céu, algo que nos brinda a consciência, a grandeza da realidade divina, nós temos 70 septilhões de estrelas. Vejam só. Tudo isso tem a ver com várias tonalidades de amor. Mas agora nós vamos considerar algumas questões que são mais típicas da nossa realidade, do nosso jeito de ser, das nossas deficiências, do nosso porvir, do nosso futuro, das nossas perspectivas, não é verdade? Então, eu gostaria de lembrar, quando nós vamos considerando essas questões, quando nós desencarnamos, há um período mais curto ou mais longo de readaptação, às vezes de sonolência, de uma consciência turvada, né? Mas quando nós acordamos de verdade, já desvencilhados completamente do corpo físico, nós nos damos conta de realidades. Nós vamos reencontrar afetos, vamos encontrar de novo desafetos. Nós vamos ver aqueles que eram nossos familiares,
que nos precederam, que foram avós, bisavós, tataravós. Vamos rever entes queridos de uma maneira geral. Vamos nos tendo uma ideia do que nós chamamos de constelação familiar. Vamos olhar para a realidade das estrelas, das constelações, das reuniões das estrelas. Mas nós temos que também reparar uma outra coisa, inevitavelmente, que é como se nós encontrássemos um espelho de cristal puríssimo. E nesse espelho, quando nós nos colocamos diante dele, nós vamos ter uma noção de quem nós somos. Porque quando estamos jovens ou adultos reencarnados, nós somos tolhidos de grande parte da nossa percepção e do nosso entendimento. E muitas vezes nós achamos que somos uma coisa e nós não somos. Em geral, nós avaliamos a nós mesmos nos dando muitos créditos e acreditando que somos de um jeito, de outro, que tudo está bem. Mas quando encontramos este espelho pela frente, aí, como ele é de cristal puríssimo, nós não nos enganamos mais. Nós vamos nos deparar com a realidade, a nossa realidade pessoal. E a ideia é de que nós vamos nos ver com as mazelas e as imperfeições no campo da forma, da imagem, da realidade, mas também do ponto de vista íntimo e dos sentimentos, de tal maneira que há uma decepção muito grande de um modo geral. A palavra, na verdade, é a expressão mais ouvida pela espiritualidade superior, não é? Quando percebe aquele momento em que nós estamos diante do espelho, a frase é: ah, se eu soubesse. Todos nós já dizemos isso outras vezes. Se nós não mudarmos, mesmo com a consciência renovada que o espiritismo, os conteúdos espiritistas nos facultam, nós ainda estamos iludidos. Nós ainda acreditamos em certas realidades que não são exatamente reais. Nós vivemos no campo de ilusões ainda. E o Espiritismo veio, né, para que nós despertássemos e pudéssemos conhecer a nós mesmos numa ideia de autoconhecimento, numa ideia de buscarmos a reforma íntima, a educação dos sentimentos, né, e dos pensamentos, ainda quando encarnados. Por quê? Para que não vivêssemos, mais uma vez, este campo imenso de experiências morais, experiências espirituais, que nós chamamos de arrependimento. E isso tem a ver com o se eu soubesse. E eu me lembro de uma sequência para partilhar com vocês. Quando nós contrariamos as leis de Deus, em qualquer sentido, gerando problemas, dificuldades para as outras pessoas, do ponto de vista de um que outro, individualmente, mas muitas vezes num caráter mais amplo e coletivo, nós passamos a estar de uma maneira como que estagnando no processo evolutivo. De tal maneira que, quando nós transgredimos criminosamente as leis de Deus, falando de um modo um pouco mais objetivo e claro, né? Primeiro, para que nós nos reconciliemos com a lei de Deus, nós precisamos do arrependimento. Após o arrependimento, nós vamos viver a expiação.
Expiação é sofrimento, que pode vir pelo trauma, pela morte, pelo luto, pelas doenças que eu citava agora há pouco, né? E por questões dramáticas de conflitos e guerras, quando nós deixamos de ser os promotores delas e passamos a ser as suas vítimas. Então, arrependimento, expiação ou sofrimento, e lembrando agora que o sofrimento ele não paga dívida kármica. O sofrimento é importantíssimo, mas ele traz o valor da dívida para nós. Sem que muitas vezes nós tenhamos ideia de onde vêm as origens daquele sofrimento. Na nossa memória profunda, tudo está lá. Mas quando estamos no dia a dia enfrentando as questões dolorosas, que são sempre como que uma espécie de uma colheita obrigatória de uma semeadura outrora livre, nós, na verdade, vamos acordando para compreendermos as nossas deficiências e ganharmos um convite ao aprimoramento moral e espiritual. Arrependimento, expiação. Então, o que é que paga a dívida dentro desse cenário? O que paga a dívida é o trabalho, é o amor, é o amar e o servir. Por isso nós estamos, neste tema de hoje, lembrando esta cadência, esta sequência, este encadeamento. Então, a ideia qual é? Nós precisamos amar também para que nós possamos quitar dívidas imensas que nós deixamos lá na esteira do tempo pelo conjunto das experiências humanas que tivemos ao longo de dezenas de milênios, de hoje para o passado. E outra ideia, a quarta questão, né, da sequência, então, arrependimento, expiação ou sofrimento, a ideia de amar e servir, trabalhar pelo próximo. Aqui eu não estou falando de trabalho assalariado, eu estou falando de duas questões: trabalho voluntário, trabalho assalariado, mas realizado com todo o amor. Olha o amor aí de novo. E a ideia também do ponto de vista da nossa necessidade evolutiva, a ideia de estarmos como que trabalhando a questão do amar e do servir, mas não apenas do ponto de vista exterior. Trabalharmos a questão de algo que seja proveitoso para a nossa intimidade. A ideia de um alto amor, a ideia de uma recuperação de nós mesmos, a ideia de procurarmos um trabalho que seja um trabalho de dedicação ao nosso espírito, à nossa alma. Então, é um trabalho voluntário, mas também é um trabalho de autoaprimoramento. E isto também é amor. Então, arrependimento, expiação, trabalho e a ideia de nos vermos de novo no futuro, diante de cenários parecidos com aqueles nos quais nós fizemos as escolhas erradas. Para que, quem sabe, tendo amadurecido pelas circunstâncias todas vividas, diante daquelas questões, eu devo ir pela direita ou pela esquerda? E aí nós vamos ser convidados, olha, agora vem a prova. Você pode escolher, há o livre-arbítrio, mas como você fará? Você escolherá a bem do próximo, a bem de todos, ou você vai buscar alguma coisa do ponto de vista do orgulho, do egoísmo, das ambições materiais,
e vamos nos equivocar de novo. Então, há toda uma sequência para nós refletirmos. Por isso, nós colocamos do arrependimento à reparação, arrependendo-nos dos erros cometidos e tratarmos de reparar estas mesmas faltas, e são muitas que ficaram como que acumuladas ao longo da história de cada um de nós. Então, nós poderíamos dizer, a felicidade não é deste mundo. Nós aprendemos isso no Evangelho de Jesus. Mas a sua conquista por cada um de nós se baseia no amar e no servir. Ninguém é feliz no mundo espiritual que não tenha exercido há muito tempo já esta condição maravilhosa dos filhos de Deus de amar a todos, amar ao próximo como a si mesmo, repetindo para nós as palavras lindas de Jesus de Nazaré para a cristandade e, por assim dizer, para a humanidade toda. De tal maneira que o servir é consequência deste amar. Há uma expressão também que eu gosto muito de lembrar, que é de Emmanuel, num dos seus livros Astros, a ideia de que somos devedores da multidão. Não faz sentido viver a vida que não seja para servir. Quem ainda quer, por uma limitação mental qualquer, ser servido, como aconteceu com tanta frequência ao longo da nossa história e da história da humanidade, ainda está muito longe de trilhar o caminho reto da emancipação espiritual e do caminho da felicidade. A ideia devedores da multidão, por quê? Porque, na verdade, o mundo tem tantas dificuldades, tanto sofrimento, que se nós não despertarmos agora para tantos convites para fazermos o bem, para amarmos e servirmos o nosso próximo, nós vamos ter que aprender fora daqui. Porque nós não viveremos na grande realidade de um planeta, como é o caso da Terra, agruras em tanta quantidade e de uma qualidade que despertaria até os menos sensíveis. Ai daqueles que, diante de todo esse cenário, continuarem desejando viver a vida como joio, em meio a muito trigo, muitas vezes até um trigo dourado, de tanta beleza e progresso espiritual. Mas joio é joio, trigo é trigo. Vamos adiante um pouquinho mais. A ideia de servir inclui a família, né? A célula viva da sociedade. A ideia de famílias pequenas, médias, grandes, há de tudo. Constituições familiares variadas. O que importa é o amar e o servir. É estarmos em sociedade. Lembrando que as famílias são mais ou menos organizadas num contexto mais amplo. Né? Nós aqui no Rio de Janeiro, vocês em São Paulo, no Brasil inteiro, e em vários outros países do mundo, nós temos comunidades carentes. Nós temos sofrimento de um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Né? Violência em comunidades carentes por causa da dependência química, por causa do tráfico de drogas, por causa das milícias, por causa da falta de investimento em educação, em saúde pública. Existem inúmeros problemas, parece até que o Brasil e grandes cenários do mundo estão piorando. E, de certo modo, há uma piora por causa da transição. Em que sentido, Sérgio? Porque a espiritualidade tem afirmado e reafirmado que eles estão abrindo as
portas dos abismos, das zonas de treva. Então, espíritos que há séculos e séculos demoravam-se como rebeldes, não desejando como que voltar a viver o processo reencarnatório, eles estão tendo que viver reencarnações compulsórias. E eles se distribuem pelo planeta inteiro, de tal maneira que problemas sérios são promovidos por estes espíritos no âmbito da família, no âmbito de instituições de crença, de religião, de ciência, de arte, de filosofia. Instituições de todo tipo estão como que abertas a qualquer um que vá se candidatando, pleiteando viver aqui ou acolá, mas trazendo as suas imperfeições, trazendo orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença, ambição, prepotência, frieza, enfim. Lembrando isto para nós, servir ao mundo. Claro, quem serve ao próximo serve à família, à sociedade, e por um mecanismo lindo da física moderna, que se chama entrelaçamento quântico, tudo que um fizer de bom, cumprindo os desígnios de Deus, compreendendo a caridade, o amor, a solidariedade, servindo aos outros, está promovendo a elevação de toda a nossa realidade. Ao mesmo tempo, qualquer um que haja criminosamente, de maneira ostensiva ou de maneira velada, ainda assim não vai retrogradar, porque não há retrogradação na lei, mas estará como que com seu perispírito mais pesado, com densidade kármica maior, ele desce do ponto de vista do escalonamento evolutivo das esferas de vida no planeta Terra, por exemplo. E aí o que acontece? Ele descendo, ou ela, descemos todos, com ele ou com ela. Então há uma questão interessante para nós ventilarmos. E a ideia de servir ao universo divino, porque tudo conta. Cada gesto de amor e de serviço faz bem a todo o escalonamento da vida universal. E não é diferente do que está fora da Terra. Eu não vou comentar isso hoje, porque nós teríamos um tempo pequeno para chegarmos a isso. Mas parece engraçado, né? O que você vai falar agora, questões ligadas à física moderna, que eu procurei estudar numa determinada época, depois que eu já tinha feito medicina e trabalhado vários anos, que foi o estudo da física, né? Então vejam isto: mecânica quântica e teoria da relatividade, curvas espaço-tempo, entrelaçamento quântico, colapso da função de onda, revolução científica moderna, pensamentos e sentimentos na realidade quântica, a visão moderna do amor como substância divina do universo. Nós podemos trabalhar o nosso tema até sobre o prisma de uma ciência exata, que, aliás, é a ciência mãe, que se chama física, que junta a física clássica newtoniana e a física moderna de Planck, de Einstein, de Dirac e de outros. Vejam isto. Eu vou brincar. Se eu estivesse num estudo, numa palestra presencial, eu diria para vocês, vamos dizer assim, na plateia, não é? Ganharia uma caixa de bombons importada quem me dissesse o que seria isto que esta imagem revela. Quando eu costumava brincar desta forma, claro, é porque as perguntas eram de resposta mais difícil, não é? Então eu brinco perguntando para vocês: o que é isto?
Isso que vocês estão vendo é uma modelagem computacional do que nós chamamos de vácuo quântico. Isto é matéria, isto é energia, isto é fluido, que vem do desconhecido, vem de uma realidade muito pouco refletida, trabalhada ou estudada, a não ser por físicos, astrofísicos, cosmólogos, né? Então, é uma ideia, quando você estiver dando passe em alguém, quando você estiver fazendo uma oração, uma prece intercessória, pense na sua capacidade criativa por amor a Deus, a Jesus, à humanidade, a quem esteja merecendo as tuas atenções como irmão ou como irmã. É como se das tuas mãos, da tua alma, do teu coração, irradiando-se também da tua mente espiritual, nós tivéssemos algo tão palpável quanto o que vocês estão vendo agora com esta luminosidade esverdeada. Vejam isto, a ideia das virtudes. Tudo isto tem a ver com o amor, a virtude essencial. O amor é porta aberta para todas as demais conquistas. Ninguém exerce a responsabilidade, a caridade, vive com alegria, perdoa, tem a benevolência, a tolerância, a resignação, a gratidão. Todos esses aspectos são metas para cada filho de Deus em qualquer cenário da vida universal. Claro que estas questões são próprias dos espíritos atrasados, no sentido de que isso nos falta e nós temos que nos empenhar para buscar isso tudo, este conjunto, saltando quanticamente para domínios mais elevados da ascensão espiritual da humanidade, pelo conjunto da ascensão moral dos seus integrantes, portanto, de cada um de nós. De tal maneira que o amor, claro, tem a ver com tudo isto, e a ideia que nós chamamos estados quânticos da mente espiritual. Quando nós oramos, quando nós vivemos minutos de gratidão a quem quer que seja, a Deus, a Jesus, a quem nos tenha auxiliado de algum modo naquele dia, naquela semana, tudo isto muda a nossa alma, tudo isto muda o nosso cérebro, como nós vamos ver daqui a pouco. Outra ideia para nós é a ideia de que todas as religiões pregam o amor. Nós temos 3 grandes religiões monoteístas: o judaísmo, aqueles que são da crença muçulmana, né? E, ao mesmo tempo, os cristãos de um modo geral. Nós temos também religiões politeístas, todas, na sua origem, pregam o amor. Se nós humanos nos atrapalhamos em alguma época, e em nome de Deus, e em nome de quem fosse, nós transgredimos as leis de Deus, foi por ignorância, por maldade, por rebeldia, né? Por atraso espiritual e moral. Mas todas as religiões plantadas na humanidade pregam o nosso tema, que é o amor. O que vocês veem aqui? É uma imagem em que você tem uma mãe e uma criança de colo. Os dois estão na ressonância nuclear magnética funcional. E o que vocês veem? São zonas cerebrais de ambos, num momento de ternura, tornando-se iluminadas e coloridas. Regiões corticais e subcorticais. E a empatia, no sentido do entrosamento entre as partes. A mãe que ama a criança que ama a mãe. E ela também vai ascender
as suas luzes por ressonância. Então, isso está sendo devidamente estudado em termos de medicina, de biologia. Eu não vou entrar em detalhes para não me prender tanto, né? Mas vejam imagens sobre a neurobiologia do amor. Há muitos amores diferentes, claro. E a ideia de que amor maternal e o amor romântico estão sendo mais estudados do que outros. E a ideia de que tudo isto tem um valor imenso. Aliás, eu nem precisava dizer isto para vocês. Vocês têm toda esta ideia. Apenas estamos lembrando que essas questões estão sendo estudadas por agora. Vejam ali em amarelo, neurobiologia do amor, amor maternal. E em vermelho, amor romântico. Áreas parecidas, mas um pouquinho diferentes, mas tudo isto é amor, tudo isto é vida, tudo isto é progresso. Aqui a mesma ideia, imagens de amor maternal e amor romântico. Então eu gostaria de lembrar, para talvez aprofundarmos numa outra oportunidade, a ideia de neurobiologia do amor, fenômeno neurobiológico complexo, confiança, crença, recompensa e prazer. Muitas vezes, certos lugares do cérebro ligados à recompensa e prazer, são circuitos cerebrais, são também relacionados à adição, à dependência química. E a ideia, por que as pessoas têm dificuldades de se afastarem de certas vivências? Porque o cérebro, ele acaba tendo um condicionamento e uma busca reiterada para se repetir aquela experiência. São chamados circuitos do sistema límbico cerebral humano. Ocitocina, vasopressina, dopamina, serotonina. Ocitocina é o hormônio do amor. E ele é altamente saudável. Ele é no sentido de promover a prevenção das doenças, porque o que vai sendo como que liberado no cérebro nestas regiões ganha todas as células humanas, todos os tecidos, todos os órgãos, e age como um medicamento de medicina preventiva em relação a doenças biológicas e doenças morais ou doenças psiquiátricas ou mentais. Endorfinas, sistemas regulatórios do óxido nítrico, circuitos de recompensa e prazer, estados alterados de consciência, também têm uma consequência análoga no sistema nervoso central, no encéfalo ou cérebro, como também costumamos dizer. Lembrando do amor maternal, do amor romântico, do amor sexual. Aqui uma figura que eu acho muito bonita, por isso eu coloquei, ela é moderna, ela dá uma ideia, só que em desenho, da anatomia do cérebro de alguém que está amando. Tudo muda. E ali ele traz as regiões diferentes e a neuroquímica cerebral mudando também, de acordo com as vivências do amor de um modo geral. Vale a pena nós nos lembrarmos, no mundo todo as pessoas amam. Em toda a história as pessoas amaram. Compõem-se poemas e músicas e contam-se histórias sobre o amor. Canta-se e dança-se por amor. Vive-se por amor. Morre-se por amor. Essa é uma imagem de um hospital no Texas. 2 crianças. Uma foi amada pelos pais e a outra vivia numa situação de completa privação de amor pelos pais e pela família. Olha a diferença. As 2 crianças têm a mesma idade. Vejam
a falta do carinho, da ternura, do amor, na fase de neurodesenvolvimento, que é o caso aqui, pode gerar como que atrofia ou menor desenvolvimento do cérebro. Nós não vamos ter tempo, mas há uma ideia de um antropólogo chamado John Lee, que fala e escreveu coisas lindas sobre estilos de amor. E aqui a ideia de tipos diferentes. E o amor divino, lá no alto da evolução e dessa escada, o chamado amor incondicional. Do material, o fraternal no meio do caminho, até o amor que nós chamamos de amor ágape, também, que é o amor incondicional. Esse é outro autor, C.S. Lewis, os 4 amores diferentes. O amor eros, fundamentado na aparência física, ligado à sexualidade, a desejos ardentes. A ideia de um amor apaixonado, atraente, físico, baseado no prazer. O amor philos, o amor de fraternidade, o amor pelos familiares e amigos, com altruísmo, generosidade, a dedicação ao outro vem sempre antes do próprio interesse. Isso já é evolução espiritual. Esse amor familiar é emotivo, é generoso, é perdoador e é baseado no sentir. O amor estorgê, o mais benéfico dos afetos, especialmente com a família e entre seus membros. Famílias normais, eu diria, né? Constituídas por pessoas, vamos dizer assim, dentro de uma média evolucionária do ponto de vista moral. Porque há de tudo neste mundo, né, meus amigos? Normalmente, afeição de pais aos filhos. Amor afetuoso, que se desenvolve com base em semelhanças, por isso é chamado de storge, e no compartilhamento mútuo. Esse amor generoso é gratificante, compartilhável, troca de favores, baseado no fazer. E o amor maior de todos, no sentido da evolução, que é o ágape, o incondicional, baseado em comportamento e pela escolha, sem esperar nada em troca. O amor gratuito que é capaz de se sacrificar pelo outro, independente do merecimento. Amor ágape. Esse amor é altruísta, espiritual, gratuito e eterno. Esse é o nosso vir a ser. Os mundos mais elevados têm como que este amor como uma grande realidade. E aí nós vamos crescendo em ciência universal, porque teremos alcançado como que a plenitude do amor, que é o amor ágape. Agora, que mundo é este? Guerras, miséria, doenças físicas e mentais, corrupção, solidão, obsessão, depressão, criminalidade, violência sem freios, egoísmo, suicídio, aborto induzido, angústias, desestruturação da família. Lembrando de novo a virtude essencial, a ideia de substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Lembrando, é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Existem várias questões. Inato no ser humano, porque procede do excelso amor. Pode ser considerado como razão da vida, na qual se desenvolvem as aptidões elevadas do espírito, assinalado para a vitória sobre as paixões. Amor, imbatível amor, incomparável amor,
porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes. Todas as outras são decorrentes dele, como colocamos naqueles saltos quânticos: paciência, resignação e tudo mais. Portanto, a relação do amar, a virtude essencial com a evolução moral. Nós não vamos ter tempo para trabalhar o afeto hoje, quem sabe num outro momento, mas eu gostaria de lembrar algo para nós pensarmos como que numa ideia de conclusão. Nós estávamos há mais ou menos um ano atrás sendo convidado, no caso, para um congresso lindo sobre autismo. Foram, aqui no Rio de Janeiro, 1.100 pessoas de diversos estados do Brasil e pesquisadores, médicos, psiquiatras, pediatras do mundo inteiro. E eu recebi um convite de um colega muito querido, psiquiatra infantil, para falar sobre o amor. E enquanto eu preparava este material, que tem algo a ver com o que nós apresentamos agora há pouco, surge este texto. Vejam a ideia. O amor é o poder supremo que tudo move e a tudo vivifica. É a luz sublime que sustenta os mundos e que nos ilumina os corações. Amemos esse amor que tudo pode, que é força majestosa, alta e fecunda, que equilibra tensões, governa a vida, que junta grãos para formar areias, que junta areia para formar praias, que salpica de estrelas céus profundos, que acende sóis de luz na imensidade, que impele os mundos pelo espaço adentro, que abre flores gentis pelas campinas, que acalenta na terra humildes vermes, que adoça os prantos, ressuscita os sonhos, devolve a paz aos corações aflitos. Forja aventuras onde havia dores, renova o tempo em toda a eternidade, dá, cede, empresta, entende, age, perdoa, abraça, atende, silencia, ajuda. Amor divino que triunfa sempre, que soergue doentes e caídos, que regenera, dulcifica e cura, que canta, chora, espera, crê, trabalha. Amemos esse amor, clarão divino, em cuja claridade excelsa e pura veremos, ouviremos e sentiremos o Espírito de Deus. Acredito que nós poderíamos interromper por agora, agradecendo imensamente a paciência, o carinho, a presença de todos vocês, agradecendo muito a Cíntia, né, que está conosco agora, e eu devolveria para ela, então, a palavra para que nós possamos conversar, quem sabe, um pouco ainda nos próximos minutos. Quem sabe? Estamos à disposição. Ai, ai, amei. Que bom. Fico Tem uma feliz. perguntinha da Vanessa aqui. Quando falamos em condições que nos deixam fisicamente dependentes de algo, eu acho que é quando você falou aquela parte da região do cérebro, né? Onde podemos encontrar no Espiritismo a resposta para algo que altera o nosso físico? Porque temos algumas tendências de dependência e outros não têm. Muito bem. Cíntia, nós todos
se estamos no planeta Terra, fazendo parte desta humanidade, nós somos muito imperfeitos. Nós não podemos deixar essa ideia de lado. Outra questão é a questão que a essência das nossas vidas é a nossa alma, o nosso espírito. Perispírito é algo importantíssimo, mas também é transitório, dinâmico e modificável com a evolução. Corpo físico, então, é uma mera, mas importantíssima, vestimenta física. Né? E o corpo, a matéria, todos os órgãos, incluindo o cérebro, tudo isso é plasmado pelo perispírito. Perispírito é modelo organizador biológico, MOB. A estrutura do corpo, ela é como é porque o perispírito antes é e era como é e era. De tal maneira que, através das leis da genética relacionadas ao renascimento, né, nós vamos ter as ações e as consequências do que é vivido, pensado, sentido pelas nossas almas como encarnados, através do perispírito, chegando ao corpo. Então, o que está no corpo tem uma importância muito grande, mas ele tem a ver com o que nós pensamos e sentimos, que vai naturalmente chegando ao corpo. Só que o corpo tem uma certa autonomia, e dependendo do nosso padrão mental, da qualidade dos nossos sentires, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, nós podemos ficar algo dependentes de certas vivências em função de bases neuroquímicas. Mas a neuroquímica essencial, ela está no perispírito antes. Nós só temos as moléculas no cérebro orgânico porque temos análogas no cérebro perispiritual. O perispírito tem coração, tem pulmões, tem aparelho cardiovascular, de tal maneira que nós podíamos não alcançar esses detalhes, mas podemos. É só nos debruçarmos para estudar a realidade do perispírito, que, aliás, é um tema lindo. Um seminário, pequeno que seja, sobre perispírito. Perispírito e doença, perispírito e morte, perispírito e reencarnação, perispírito e mediunidade, perispírito e elevação moral. Perispírito está ligado, é a chave maravilhosa de coisas lindas do universo todo de Deus. O nosso perispírito é mais limitado e mais material pelas nossas questões pessoais. Então, voltando para a pergunta, a ideia é de que nós somos livres. Nós somos aqueles que devemos dominar a vida, no sentido de não sermos dependentes de questões que nos aprisionem. Não é? A potência da mente humana é divina, é linda, e nós não podemos viver como que aparentemente subjugados por circunstâncias, por espíritos obsessores, que no livro dos médiuns, Allan Kardec já começa a estudar isso de uma maneira tão oportuna. Nós temos que trabalhar elementos que nos libertem cada vez mais, para que nesse grau maior de liberdade sejamos cada vez mais criadores, co-criadores, a nosso benefício, a benefício de quem está bem ao nosso lado, aliás, por quem nós devemos exercer as potencialidades de todas as qualidades do amor, dependendo dos vínculos que tenhamos com estes ou aqueles, estas ou aquelas. Então, é uma questão de educação moral, é uma questão de educação
dos pensamentos, habilidades que vamos construindo, porque nós podemos viver transgredindo as leis de Deus, como fizemos outrora, e nos colocando como que prisioneiros da realidade. Não é? Na medida que nós, ao contrário, nos filiamos ao bem de um modo geral, dito de uma outra maneira, evangelizados, conhecendo e trazendo para dentro as lições imorredoras dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, não é conhecimento de capítulos ou versículos. Devemos conhecer, mas o que importa conhecer e pregar se não é pelo exemplo, se não é pela divisão das coisas que nós possamos ter que ajudem os nossos irmãos ou irmãs, do mesmo modo que, carentes de muitas coisas, somos ajudados todos os dias por encarnados e desencarnados. E aí é o amor que segue o seu fluxo na direção do grande oceano da vida superior. Ai, que lindo. Esse amor não tem nada a ver com esse amor que a gente está acostumado por aí, cheio de apego, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui da Bruna. A energia positiva é mais rápida em seu fluxo? Podemos entender a energia negativa como densa também na física quântica? Ó, que perguntona. Muito bem. Assim, ó, a energia é uma coisa, a matéria é algo relacionado à energia. Velocidade de fluxo de qualquer coisa tem a ver com a energia do sistema que nós estamos analisando. Quanto mais energia colocada a serviço daquela movimentação, em geral, a movimentação é mais intensa e pode e deve muito bem ser mais ágil ou rápida. Isso acontece tanto para as questões da mecânica, né, das questões mais elementares da física clássica newtoniana, né, das 3 leis de Newton, como tem a ver com as questões da mecânica quântica. De tal forma que, se eu levar em consideração, esse é um tema para outro dia, a ideia de que pensamento, com André Luiz, nós aprendemos em vários momentos da série dos livros de André, André dizendo que pensamento é radiação eletromagnética. Então, é como a luz branca, as luzes coloridas, o micro-ondas no forno da cozinha, como o raio-x, como raios gama das estrelas de raios gama, como raios cósmicos. Tudo isso é radiação eletromagnética. Só que André Luiz, no mesmo parágrafo, ele diz, olha, mas é uma radiação eletromagnética diferente, porque ela é de velocidade superior à da luz. Alguma coisa no universo de Deus superior a 300 mil quilômetros por segundo é quântico. É da não localidade da mecânica quântica. Então, esse é um tema bonito. E a ideia de que essa questão ela é pelo menos 10.000 vezes mais rápido do que a luz. A ideia do pensamento. Então, quando há entrelaçamento entre duas almas, 2 seres humanos, 2 pessoas, com qualquer tipo de vínculo fraternal, mas também amoroso, tudo é quântico. E aí, tudo vai depender de quem somos. Como vamos experimentar os vínculos de amor? Como seremos abastecidos ou vamos, ao mesmo tempo, abastecer desta substância quem partilhe conosco, de todos os tipos de amor que nós podemos conceber.
Porque amor vem de sentir, sentir vem de pensar. Tem a Elaine aqui falou. Ou seja, em resumo, Deus não nos dá um fardo maior do que possamos carregar nessa encarnação. Na Não, né? verdade, tudo é planejamento reencarnatório, Elaine. Não é? É verdade que existem 3 tipos diferentes de reencarnações. E aí, se a gente pensar que nós somos 20 bilhões de humanos, juntando encarnados e desencarnados, existe um grupo de espíritos, seria mais ou menos 5% de todo esse conjunto. São espíritos que, quando chegam numa altura no mundo espiritual, eles têm tanto progresso que eles pensam, sentem, conhecem a realidade e elaboram: olha, agora eu vou voltar, eu vou planejar o meu retorno à Terra, eu vou nascer de novo. E aí estabelece o seu próprio projeto de vida. Como vai ser a sua família, qual será a atividade profissional ou não, que escolha de realizar, aonde vai viver, qual será a melhor cultura que ele se integrará para desempenhar melhor as suas tarefas. Então, ele elabora o projeto, leva para os seus superiores, de olhos fechados, assinam embaixo. Porque eles têm tanta grandeza moral que o que eles decidirem, olha, chancela. 5% seriam esses. Mais ou menos 15% são aqueles que sentem, não é, uma necessidade de voltar, se arrependeram de muitas coisas, se percebem com problemas morais que precisam ser drenados, precisam ser devidamente tratados, planejam o retorno à matéria, aonde vão viver com quem, vão lembrando dos desafetos, vão lembrando da sua indiferença, vão lembrando das circunstâncias, das doenças que tiveram, e elaboram o seu projeto. E aí o que acontece? Sentam com os seus superiores, e aí os superiores dizem: não, não, esse aspecto não está bem. Quem sabe é melhor você escolher esse outro aspecto aqui. Naquela outra questão afetiva, olha, você já botou os pés pelas mãos. É melhor, entre aspas, você, quem sabe, não viver, não é, e constituir uma família tradicional, porque pode ser que você cometa os mesmos erros. Você aqui na erraticidade evoluiu muito pouco. Então, quem sabe? Ou seja, há uma ponderação, há uma troca linda, e ao final há um acordo, vamos embora para a próxima vida. Mas 80% do que existe hoje, e existirá por um bom tempo, são reencarnações compulsórias. Do tipo, vem cá, é aqui e as circunstâncias são essas. Só que quem faz isso são espíritos superiores, que amam, que querem o melhor para os seus tutelados. Então, tudo isto é de planejamento. Mas nós nos lembramos que, em meio a isso tudo, esses espíritos, por amor, não colocam fardos mais pesados no ombro de ninguém, né? Para que haja uma chance maior de aceitação, resignação e desenvolvimento de habilidades emocionais e de virtudes. Ai, tá tudo lindo e maravilhoso, mas a gente tem que terminar.
Eu queria marcar um outro dia para a gente falar mais sobre esse assunto, porque eu não sei vocês, mas a parte que mais me pegou foi que o amor tem o poder de regenerar as coisas, né? E de mudar, de transformar. E é outro nível de amor, não é esse que a gente está acostumado, cheio de apego, cheio de medo, cheio de cobranças. Não é esse, né? Vamos conversar sobre isso, sim, Cíntia, assim que você quiser, tá bem? Se você Obrigada, Sérgio. achar válido, aquela espécie de poesia, eu posso mandar para você, e se você desejar, coloca, disponibiliza para o grupo, né? Para que as pessoas possam refletir um pouquinho mais sobre aquele texto, tá bom? Lindo, lindo, eu amei. Pode passar sim, eu vou repassar, compartilhar. Todo mundo amou, né, gente? Linda aquela poesia do final. Obrigada, Sérgio. Obrigada de todo o coração. De nada, Todos Cíntia. amaram, né, gente? Sobre o amor, não tem como não amar, né? Muito obrigado, Olá, só Cíntia. tem elogios. Obrigada, Sérgio. Obrigado a você pelo convite, pela presença. Espero que seja uma primeira vez de muitas. Gratidão. Eu vou fazer um encerramento. Esperem aí, vamos fazer o encerramento juntos. Vamos agradecer, né, a Deus essa oportunidade, por esse amor gostoso, né? Ele tocou num assunto muito lindo que foi sobre o amor entre as religiões, que ele existe e que a gente tem que cada vez mais divulgar isso, fazer com que as pessoas se amem, independente de religião, independente de qualquer diferença, né? Tudo bem. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade e que nós possamos refletir se nós estamos amando de verdade, se nós estamos usando o amor da maneira certa, esse amor que Deus nos ensinou, que Jesus também nos ensinou e que outros espíritos maravilhosos que estiveram na Terra também nos ensinaram. Que nós possamos amar mais nossas famílias, amar também aquelas pessoas difíceis, amar, respeitar, que esse nosso amor transforme a nossa vida e a vida daqueles que nos rodeiam. Agradecemos a todos vocês e que nós possamos estar aqui na próxima semana com saúde, paz e felicidade. Graças a Deus. Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada, Sérgio. Gratidão e até a próxima. Boa noite. Boa noite para todos. Muito obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente.